Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais. E ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem, nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e pela qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais se escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como mundo expiatório que é,
as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não os condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas, querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e natos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca lamentações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores.
Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que nos impede de lembrar, no outro dia, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los.